Olá pessoal, desculpa a minha cara de sono, mas é que ontem eu vi no Jornal Nacional uma notícia de que a Itália pode fechar suas fronteiras e nem conseguir dormir com isso. Então, hoje de manhã, estou gravando esse vídeo para explicar para vocês o que está acontecendo por lá. Bom, realmente eu dormi pouco essa noite, mas não foi por causa disso. E eu quero começar essa explicação dizendo que se você é descendente de italiano, se você tem direito a obter reconhecida a cidadania italiana, você não tem motivo para se preocupar com essas notícias. Aliás, são notícias bem alarmantes que, na verdade, não retratam a realidade como um todo. E é isso que eu quero explicar para vocês. Bom, a reportagem começou mostrando alguns barcos que não puderam desembarcar na Itália devido a esse fechamento dos portos para embarcações que contenham aí esses refugiados que vêm principalmente da África, né, e até mesmo de outros locais, outros continentes. E depois passou um tempão demonizando o ministro Matteo Salvini, que é parte desse novo governo que tomou posse recentemente na Itália, né? Ele é ministro do interior, né? Então ele tomou essa decisão de barrar esse desembarque de pessoas lá. Mas é preciso lembrar que todo país tem leis de imigração. Todo país você precisa de um visto. Quando você entra na Europa também, mesmo que você não tenha feito o pedido de um visto antes, você entra como turista, você tem um visto de turista. Então, qualquer entrada de pessoas em qualquer país depende de regras, depende de leis. Então, isso é completamente normal. Assim também o que está sendo feito na Itália agora é legal, isso é previsto pela Constituição italiana. Não está sendo atropelada nenhuma lei. E numa tentativa de convencer ainda mais a opinião pública a não apoiar o Matteo Salvini, estão dizendo que ele está fazendo uma atitude fascista, né? Está se baseando em leis fascistas da época antes da Segunda Guerra Mundial, né? E isso é um absurdo, porque não existe mais esse movimento, isso acabou, ele foi eleito democraticamente. Mas calma que eu já vou chegar no ponto que fala sobre por que ele está fazendo exatamente isso agora, por que isso não foi feito antes e o que está levando ele a tomar essa atitude. Antes eu quero lembrar vocês sobre um argumento que muitos usam sobre esse assunto dos refugiados entrando na Itália, que é o seguinte, né? Que muitas pessoas imigraram da Itália, muitas pessoas foram morar em outros países, muitos italianos então deixaram a Itália, então a Itália deveria hoje receber imigrantes também. Mas aquele era um contexto completamente diferente. Os italianos foram em sua maioria para países da América, né? E foi feito um acordo entre a Itália e os países que recebiam, no caso aqui o Brasil, Estados Unidos, Argentina. Então tudo isso foi feito de maneira legal. Foi sim um episódio controverso e trágico aqui na história do Brasil, porque tinha milhares, talvez até milhões de pessoas que eram escravas nas fazendas e etc., que foram libertos, mas porém deixados a Deus dará, né? Deixados à própria sorte. Então começaram a receber os imigrantes italianos e outros europeus para substituí-los nas fazendas, enquanto eles ficaram às margens da sociedade. Isso foi lamentável realmente, mas foi a maneira que o governo decidiu fazer na época. Então é normal ter isso, é normal ter leis de imigração, né? É normal ter controle nas fronteiras. Isso acontece já há muito tempo, há muitos séculos. E o que é anormal é o que vinha sendo feito pelo PD, pelo governo anterior na Itália, que era receber pessoas sem mesmo checar seus documentos. E isso é um problema, porque existe sim a Convenção de Dublin, outros acordos ali da União Europeia, da ONU, etc., que diz que os países devem sim receber refugiados de guerra ou perseguidos por governos, perseguidos políticos. Mas isso deve ser feito no primeiro país que eles encontrarem em seu caminho, o primeiro país seguro. E não é o que acontece. As pessoas saem de diversos países da Ásia ou da África, cruzam vários outros países, passam por vários outros países seguros e vão parar na Europa. Então essa entrada de pessoas sem mesmo comprovar que são de fato refugiados é o que causou uma revolta na população. Então esse governo do Movimento Cinque Stelle e da Lega foi eleito pelo povo. É um governo que teve maioria. Então o povo apoia essas políticas, porque isso foi muito debatido antes das eleições, né? Essas propostas de realmente diminuir esse fluxo de imigrantes que estão entrando na Itália. A gente tem que lembrar sempre que é uma democracia, eles foram eleitos e o povo está de acordo com isso, pelo menos a maioria do povo está de acordo com isso. E esse descontentamento da população italiana com essa política imigratória se agravou porque a Itália vem recebendo centenas de milhares de pessoas todos os anos. Por exemplo, em 2014 foram cerca de 170 mil pessoas que entraram. Nos outros anos aumentou esse número. E outro dado muito importante para entender essa crise e o descontentamento da população e essas atitudes do governo italiano é que no ano passado, 2017, né, de todas as pessoas que entraram na Itália nessa condição de refugiados, somente uma parcela delas fez o pedido realmente de asilo para comprovar sua condição de refugiado, para provar que veio realmente fugindo de guerras e
de perseguição política. Desses pedidos, 90% foi negado, ou seja, eles não conseguiram realmente comprovar que são provenientes de países que estão em guerra ou então que perseguem pessoas. E o problema é que também tem muita burocracia nesses processos. Demora muito tempo para o governo italiano checar os documentos dessas pessoas e torná-las residentes definitivos na Itália. Isso gera um custo enorme, porque cada imigrante recebe aí 35 euros diários para custear desde a alimentação e etc. Às vezes tem até gastos maiores quando eles são alocados em hotéis, por exemplo. O governo italiano que está arcando com tudo isso. Eles não podem trabalhar até que sejam realmente confirmada a sua residência. Eles não têm visto para trabalhar lá. Então, alguns casos, os processos de verificação de documentos chegou a durar até 4 anos. Então o governo italiano fica mantendo essas pessoas, tendo esse gasto enorme, um gasto bilionário, enquanto que o país está numa crise terrível, com muitos desempregados, a população italiana está sofrendo com desemprego, tem gente desalojada e tudo isso acabou causando a revolta na população. Bom, e mesmo sabendo disso, que poucos desses que entram são de fato refugiados, algumas pessoas que são a favor dessa imigração argumentam que se eles não são refugiados de guerra, então eles são refugiados da pobreza, né? Em muitos casos não são, mas mesmo que fossem refugiados da pobreza, a Itália deveria receber então todas as pessoas mais pobres do mundo? Só na África, né, população de 1 bilhão de habitantes, a maior parte deles vive em situação de pobreza, infelizmente. Mas a Itália não tem condição de receber todos, porque a Itália tem seus próprios problemas, tem seus próprios pobres, é um país que não é tão grande assim, não tem uma economia tão forte assim no momento, está passando por crise, e nem fisicamente caberia tanta gente lá. Então uma hora isso teria que diminuir ou até mesmo parar, né? Esse fluxo que tem acontecido lá está descontrolado. Bom, e por último também um outro argumento que é usado principalmente pelo Matteo Salvini, e é fruto de alguns estudos que foram feitos, é que há sim um tráfico de pessoas. Porque essas pessoas, para atravessar o mar Mediterrâneo da África para a Itália, têm que pagar atravessadores. Eles pagam para serem transportados nos barcos, de maneira completamente insalubre, de maneira perigosa nos barcos. Então cada um deles paga aí cifras de 1.000 euros, 2.000 euros. Então há um incentivo por parte de organizações criminosas que ficam realmente fazendo propaganda da Itália para poder arrecadar esse dinheiro das pessoas que têm o sonho de ter uma vida melhor lá no continente. E isso está causando a morte de pessoas também, quando os barcos naufragam. Vale lembrar que a situação da Itália é um pouco diferente, porque os que entram na Itália são em sua maioria africanos, né? Enquanto que em países como Alemanha, Suécia, são pessoas que estão vindo do Oriente Médio, que são realmente regiões de reconhecidas guerras, como a Síria, por exemplo. Na Alemanha entraram milhões de pessoas, e sua maioria são sírios. Esses aí sim são refugiados. Então a briga do governo italiano realmente é com os que não são refugiados. O próprio Matteo Salvini, que foi demonizado aí nessa reportagem, não só no Brasil, mas na Itália, todos os meios de comunicação estão fazendo isso. Ele, em seus vídeos, diz que vai sim deixar que entrem os refugiados que são realmente refugiados de guerra, os verdadeiros refugiados. Se você consegue entender italiano, assista os vídeos dele, tem o canal dele, canal oficial. Não fique só nesses meios de comunicação grandes aí, como La Repubblica, até outras internacionais, todos estão contra o governo italiano. Ele fez diversos pronunciamentos, até mesmo oficiais do governo dizendo isso, que vai receber os refugiados de guerra, né? A Itália e a Europa em geral vem sofrendo com baixa natalidade, né? As pessoas têm poucos filhos atualmente, e as grandes corporações, as grandes empresas têm interesse nisso porque esses refugiados, esses imigrantes todos, na verdade, são mão de obra barata. Para os partidos políticos, eles são mais pessoas que vão votar neles. Então, tudo isso, infelizmente, é um jogo de interesses que está brincando com a vida de todas as pessoas que passam por dificuldade. Também, como o próprio Matteo Salvini disse, é melhor ajudar os países que essas pessoas vivem a poder oferecer uma vida de qualidade para essas pessoas do que todos irem para a Europa. Isso vai causar problemas, como já está causando problemas sociais na Europa, na Itália especificamente. A mídia não é neutra, a mídia defende interesses daqueles que financiam ela. Não poderia ser diferente, não faz sentido que fosse diferente. Eu não estou falando isso porque eu apoio o governo italiano, mas estou fazendo isso porque está havendo uma confusão proposital de informações. Estão fazendo isso para formar a opinião pública. Como esse canal é voltado também para os descendentes de italiano, achei importante vir falar aqui com vocês. Se informem, não fiquem também só com o meu vídeo, nem só com a reportagem da Globo. Vão buscar mais informações, como eu falei, busquem os canais oficiais do governo italiano, as páginas dos políticos, os canais no YouTube deles, etc. Continue se informando e até mais.